Vamos começar falando do Cruzeiro. O Emerson Pansieri está por aqui e agora, de maneira oficial, Cruzeiro apresenta seu novo artilheiro e o seu novo velho cão de guarda. Boa noite, Pansi. Boa noite para você, Léo, também quem tá ligado com a gente aqui na turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Agora sim, Léo, o torcedor tava na ansiedade, tava na expectativa para que esses anúncios acontecessem, né? Fossem realizados aí pelo Cruzeiro. E agora o Cruzeiro, nesta segunda-feira, falávamos mais cedo que teria essa possibilidade. Ele anuncia o Lucas Romero, acaba de anunciar o Lucas Romero, e um pouquinho antes anunciou o Juan Inácio Dineno. Os dois atletas argentinos, os dois atletas 29 anos, os dois atletas vêm do futebol mexicano e os dois atletas também indicação do técnico Nicolás Larcamón. No caso do Romero, dispensa comentários para o torcedor, né? A história que o Romero tem, participação em Copa do Brasil 2 vezes, foi campeão mineiro também 2 vezes, deixou o Cruzeiro ali no meio de 19, muito mais por uma questão financeira daquela antiga gestão de fazer dinheiro, né? A situação estava daquele jeito que todo mundo já sabe onde parou, e aí o Romero volta ao Cruzeiro para construir essa nova história no Clube Celeste. E o Inácio, né? O Dineno, Juan Inácio Dineno, o técnico Nicolás Larcamón também falando sobre essa questão de gols, né? Muitos gols marcados no futebol mexicano, muitos gols importantes, e isso também o credenciou para ser contratado pelo Cruzeiro agora de forma oficial. No caso do Lucas Romero, Léo, a informação, uma operação aí menos de $1 milhão. O Cruzeiro desembolsando para pagar o Romero, que é um jogador também que estava no Mundial com o Nicolás Larcamón. Hoje nós temos o debate dos comentaristas, daqui a pouco a Natália Fiuso, o Edu Panzi, o Emerson Romano estarão com a gente aqui. Inclusive, teremos a prorrogação da turma do Bate-Bola no YouTube, então nós vamos até às 8 para já debater esse retorno dos times mineiros, né? O início de 2024. Agora, sobre o Cruzeiro, que bom que de maneira oficial já estavam aí, né? A Itatiaia já havia registrado a chegada no aeroporto do Dineno, do Lucas Romero, informações já antecipadas pelo Pansieri há muito tempo aqui, mas agora de maneira oficial são jogadores contratados pelo Cruzeiro. O Juan Dineno eu considero um jogador contratado. Preciso ver jogar primeiro para poder dar uma avaliação. Não posso pura e simplesmente falar que é um bom centroavante, porque eu só vi gol dele na internet, eu não vi lance ruim dele. Eu não posso cravar e dar uma opinião sobre ele, vou aguardar para ver o Juan Dineno. Agora, sobre o Lucas Romero, considero reforço no Cruzeiro, porque é bom jogador, não tinha ninguém melhor do que ele na posição dele, então o Cruzeiro está qualificando o setor ali da volância, podemos assim dizer, e muito identificado com o clube. Tenho dito e repito aqui, o Cruzeiro precisa de mais cruzeirenses dentro do clube. O Cruzeiro precisa de gente que goste, que conheça, que saiba da história do Cruzeiro, que tenha relação com a torcida do Cruzeiro. Então acho que o Lucas Romero entrega tecnicamente e também entrega esse lado de ser um ídolo da torcida. Pansi. Ô, Léo, você falava do Dineno e o torcedor gosta de gol. Então vamos trazer aqui uma média que é importante pelo Pumas, tá? Só um recorte do Pumas. Tá. 147 jogos, 119 como titular, 60 gols, 17 de cabeça. Teve ainda, foram 11 assistências, 151 minutos para participar de gol, e aí, enfim, depois tem vários outros números, aí uma nota média de 7,4. É uma boa, você pegou o SofaScore, aí? É uma boa nota. E a cada 150 minutos, vamos colocar assim, para quase um jogo e meio, ele precisa para fazer um gol. Não depende único exclusivamente dele. Ele é um centroavante, né? Ele precisa de que o time, né, crie oportunidades. Mas o Cruzeiro se reforçou. O Gabriel Veron chegou aí e ele é bom jogador. O Matheus Pereira, começando a pré-temporada, vai dar muitas assistências. E o Cruzeiro ainda está no mercado, né, Pansi? Tá no mercado, à procura de outros reforços. Vai procurar mais um atacante, quer mais também um jogador de meio campo. Agora, Léo, só para encerrar a minha participação, algumas legais. O Cruzeiro começando hoje, por exemplo, aquele esquema de 2 períodos, né, que é típico também de pré-temporada. Então hoje o Cruzeiro fazendo trabalho em 2 períodos, na Toca da Raposa 2, e assim o Cruzeiro vai ter uma semana importante com os atletas também melhorando a parte física, a parte técnica, entendendo a metodologia de trabalho do Nicolás Larcamón. O Kaique já está com a seleção brasileira na Granja Comari,
para a disputa do pré-olímpico. Jogador que tem aí uma expectativa muito grande em 2024 do Cruzeiro com ele também. Apesar de ter a permanência do Marlon, um jogador que tem contrato com o Cruzeiro até o fim do ano. E sobre o Gilberto, permanece a mesma situação da hora do almoço, quando saiu a nota dele. Né? A nota dele se justificando, dizendo da falta de pré-temporada, que não deu certo. Mas, Léo, até tema para vocês mais tarde, não sei se o Gilberto parecia que ele estava criando uma segunda chance. Não sei, pelo tom, na justificativa, isso depois vocês vão comentar, mas é a informação que ainda não tem nada de uma proposta oficial na mesa para o Cruzeiro. Fala assim, Gilberto, você vai para tal lugar, enquanto isso vai fazendo trabalho à parte na Toca da Raposa 2. Falei do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Tem bônus de 200, 300 reais. E são 18 milhões de apostadores do mundo. Não vou perder esse debate de jeito nenhum, viu, Léo Figueiredo? Valeu, Pansi. E vamos falar, sim, sobre o Gilberto, que ainda é uma situação que tem muito mais perguntas do que respostas. Por que o Gilberto ficou um ano inteiro sem conseguir se condicionar da melhor maneira? O que aconteceu? Foi um problema com o Gilberto? Foi um problema entre Gilberto e Cruzeiro? E algumas explicações precisam ser dadas quanto a isso, porque, além de ter custado muito caro ao clube, porque é um salário alto, ele não entregou em campo o que se esperava e que ele tem capacidade para tal, porque ele é um bom atacante. E agora, sem saber, inclusive, o que aconteceu e o que passou, a gente não pode, inclusive, dizer, na minha opinião aqui, que se o Cruzeiro deveria dar uma outra chance para o Gilberto. Porque a informação que eu tenho é que o Gilberto, e essa informação ele deu na sua nota, de que durante o ano todo ele não conseguiu se condicionar da melhor maneira para fazer o que ele faz bem. Um ano inteiro para ele não conseguir se condicionar, aí eu acho que fica difícil o Cruzeiro apostar nele numa próxima temporada. Então, mas ainda temos muito mais perguntas que respostas. Eu vou dividir esse assunto com os comentaristas daqui a pouco. Participe com a gente, porque agora nós vamos falar do Cruzeiro, que anunciou oficialmente, o Pansieri brincou, o que é verdade? 2 argentinos que vieram do México, a mesma coisa, o treinador também argentino que veio do México. Dineno é o novo homem-gol do Cruzeiro e o Lucas Romero, um velho conhecido da torcida. Ô, Nath, dá para elencar a importância de cada um aí? Quem seria o mais importante reforço dessa dupla apresentada hoje? Os dois vão ser muito importantes, cada um na sua. Porque se a gente for pegar esse Cruzeiro, faltou demais ao Cruzeiro um homem-gol, né? Então o Dineno vai ter essa importância que é imensurável quase, até a gente conseguir de fato vê-lo jogando, mas vai ser muito importante porque faltou ao Cruzeiro um cara com essa qualidade, com esse poder de decisão. Mas se a gente olha também, uma coisa que o Cruzeiro acabou sofrendo na temporada foi não ter essa referência ali no meio campo, um primeiro homem de marcação. Então acho que cada um na sua função terão importâncias gigantescas, mas obviamente o Romero já chega mais identificado, já conhece o clube, tem o carinho da torcida, já trabalhou com o treinador, então talvez tenha um encaixe facilitado, mas cada um na sua, acho que muito importante, e acho que eles chegam com status de titular, com boas retrospectivas nos seus respectivos times. Então acho que o Cruzeiro fez dois bons investimentos no mercado. Edu, Lucas Romero e Dineno, 2 titulares absolutos? Por enquanto, sim. Até porque os números do Dineno, e eu só trabalho com os números dele, né? Porque eu não acompanhei a carreira do Dineno e eu não gosto muito de assistir vídeo de YouTube, sabe? O vídeo de YouTube só tem parte boa do jogador. Ninguém nunca fez um vídeo, ou melhor, já deve ter feito, mas assim, os piores momentos do Edu Panzi. Sempre que chega um jogador desconhecido, eu evito de ir pro YouTube assistir. Porque senão só chega craque, Edu? Porque você acaba sendo influenciado pelos bons momentos do cara. Então eu assisto os vídeos, mas eu entendo a sua opinião. Você consegue desvincular, né? Um pouco assim, porque eu não posso... Acabei de falar isso aqui mais cedo. Eu não posso falar sobre o Dineno, porque eu não vi jogar. Eu posso falar sobre o Lucas Romero. A gente viu. Você também pode, nós todos vimos. Agora, o que o Dineno traz é consigo uma grande esperança. Porque o Cruzeiro não teve centroavante em 2023. Teve. Só que o centroavante não rendeu. É aquela coisa, né? O Cruzeiro teve um homem-gol em 2023. Teve um centroavante, um baita centroavante. O Cruzeiro contratou. Exato. Mas ele não teve, ele não entrou em campo então, direito. O Dineno me parece ser pelo México. Você viu a despedida dele do clube? Como os torcedores lamentaram, como os torcedores gostam dele. Bem dele. Eu acho que isso é um ótimo termômetro, né? Porque você já viu quando você vai no Twitter, por exemplo,
quando um cara é negociado, eles colocam assim, você que era do time atual dele, o que você diz pra outra torcida? Exato, ele não foi anunciado na OLX também, né? Tem muito jogador que o torcedor do time coloca o cara lá por R$1. Mas era um cara... Esse merchan depois você acerta com o comercial. Era um cara querido, né? Era um cara bastante querido e tem ótimos números no ex-clube. Então, a esperança, a expectativa do torcedor, a nossa expectativa é que o Dineno faça o que o Gilberto não fez. Ele chega como uma esperança de homem-gol e efetivamente ser o homem-gol do Cruzeiro. O Gilberto chegou com essa mesma expectativa, só que com uma diferença, a gente já conhecia. Todo mundo chancelou, só que o Gilberto não entregou. Então a expectativa é que o Dineno entregue, não só o Gilberto, né? Acho que só o Bruno Rodrigues ali no setor ofensivo que entregou algo parecido com um gol. O restante não. E o Romero, ele chega para um setor que entregou ótimos números do Cruzeiro, que é o setor defensivo. Mas a posição ali do primeiro volante, daquele primeiro meio-campista à frente da linha defensiva, os treinadores tiveram muita dificuldade para ter um titular e que agradasse. Foi o Richard, foi o Jussa, terminou com o Machado, teve o Lucas Silva um pouquinho. Ninguém agradou ao máximo, à exceção do Richard. Só que jogou muito pouco. Então o Romero chega já, esse a gente conhece, esse a gente chancela, e a Nath tocou em 2 pontos que são fundamentais. Ele não precisa de adaptação, apesar de ser um estrangeiro, nem ao clube e nem ao treinador, porque já trabalharam juntos. Então o Romero chega em casa. O Dineno ainda tem que apresentar o cartão de visita. Ô Romano, como é que você avalia essas 2 chegadas, os 2 oficializados hoje pelo Cruzeiro? Eu vou muito na linha do Edu, porque é o seguinte, por mais que a gente tem que enaltecer alguns jogadores que atuaram ali como primeiro volante do Cruzeiro na temporada passada, e o Jussa foi um cara que foi adaptado ali e ganhou confiança, e quando ele jogou o meio campo do Cruzeiro teve uma outra consistência, e o Romero já conhece o Cruzeiro, já sabe como vem mais experiente agora, já conhece o estilo de jogo do treinador, porque no México se assemelha um pouco ao jeito argentino de jogar. Então, ele já entende e sabe como o treinador pensa e vai agregar. Ele tá na frente de todo mundo aí. Tá na frente de todo mundo. Agora, o Dineno é o seguinte, ele se encaixa perfeitamente no jeito de jogar e na filosofia do Larcamón. Larcamón gosta de um atacante que seja referência pero no mucho, que não é aquele fixo, parado, aquele poste lá não, mas utiliza muito esse homem de referência. E o Dineno sabe fazer isso, sabe fazer muito bem. E outra coisa, o Dineno surgiu numa geração que foi vitoriosa na Copa do Mundo. Eu vou falar um jogador que surgiu com ele, Rodrigo Depou. Esse é bom jogador e dá trabalho. Entendeu? Então, assim, é um jogador que esse entende sim o estilo de jogo, esse entende mais do que o Romero, o estilo de jogo do novo treinador. E te digo mais, se a gente pegar a temporada passada, o sofrimento que foi do Cruzeiro, o ataque cardíaco que o Cruzeiro teve, ele hoje, tá? Friamente, sem treino, sem jogo, sem nada, ele é o melhor reforço do Cruzeiro até agora.